Senhor, igreja. Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Cadê o Rodrigo? Vem aqui, Rodrigo. Ainda de... Cadê o Rodrigo? Sumiu? Corre, varão, vem cá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senta aqui, varão. Vamos louvar ao Senhor. Fecha teus olhos agora. Se conecta agora no céu. Sai um pouquinho da terra agora. Quero agradecer a Gabriela, quero agradecer ao Gá. Quero agradecer a todos que cooperam nessa obra. Primeira vez, hein? Arrasou. Deus abençoe. Mas eu quero que você feche teus olhos agora. Deixe agora os seus problemas lá na sua casa, lá na sua família. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai. Adora, igreja, adora. Eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um desejo no meu coração, por dar-me forças pra contigo, pagando a promessa em oração. Declare nessa noite: firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois no que chora aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um desejo no meu coração, oh, dai-me forças pra contigo, pagando uma promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois no que lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Meu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Ó, grande és tu, Senhor, ó, grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está. Você pode adorar. Firme na. Eu continuo olhando, e assim prosseguir, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas
E mesmo quando eu as vim para regar a mim e consolar meu coração aos pés da cruz de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e misericórdia. Misericórdia, graça e luz. Aplaude o Senhor, que Ele é bom. Aleluia. Ainda de pé, você que trouxe sua Bíblia Sagrada, abra ela no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, versículo 1. Evangelho escreveu Lucas, capítulo 11 e versículo 1. Eu tenho comido muito desta palavra, Deus tem falado muito comigo nessa palavra. E a gente estava ali fazendo a obra no final de semana, e eu ainda estou nesse texto, tenho que sair dele. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim e para a sua vida nesta noite. Aleluia. Pedi para algum obreiro abençoado aí me trazer um pouquinho de água, por favor. Com a idade você vai ficando rouco. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Quem achou diz glória a Deus. Está todo mundo na fiação aí hoje, hein? Que vai dizer assim: de uma feita estava Jesus orando. O que Jesus estava fazendo? Orando. Oração é o segredo. Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Ensina-nos a orar. E então ele os ensinou: quando orares, dizei assim: Pai, santificado seja o teu, venha a nós o teu, o pão nosso cotidiano nos dai dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em... E disse-lhe Jesus ainda: qual dentre vós, tendo um amigo, tendo o quê? Um amigo. Quem tem amigo aí, dá glória a Deus? E este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responde de lá de dentro, dizendo: não me importune. O que ele disse? Não me importunes. A porta já está fechada. Os meus filhos comigo já estão deitados. Eu não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhe, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abre-vos-á. Pois todo o que pede, e o que busca, a quem lhe bater, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Curva sua cabeça. Aleluia.
O Espírito Santo está aqui esta noite. Há um pedido que você tem que fazer essa noite. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. E só a Tua presença, Senhor, é capaz de alegrar o nosso coração. Senhor, quanto mais o Senhor, meu Deus, nos avança, mais o inferno se levanta. Quanto mais a luta, mais azeite, Senhor. Quanto mais espreme o caroço, mais azeite desce, Senhor. Quanto mais nós passamos por provações, quanto mais passamos por luta, mais aperfeiçoado ficamos, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, porque sabemos que não é nada o que passamos, meu Deus, ó Pai, porque aquela cruz está a revelação do teu amor, ó Deus. Senhor, nós não éramos nascidos, nós não estávamos aqui, mas o teu amor foi demonstrado há 2000 anos atrás, ó Deus. Obrigado por morrer por nós, ó Deus. Nós, meu Deus, ó Pai, aqui somos pecadores, temos defeitos. Senhor, falhamos no falar, no olhar, no andar, no caminhar. Somos homens pecadores, ó Deus. Mas a tua graça, Senhor, nos basta. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. Obrigado, amigo Espírito Santo. Obrigado por estar conosco e nos alegrar em todos os momentos e nos encorajar. E Senhor, a palavra hoje, Senhor, para o Senhor, meu Deus, ó Pai, é gratidão, ó Deus. Yerenda kalamandarabaxé, oromandarabaçu yeremandarai. Porque daremos ao Senhor, meu Deus, o que daremos ao Senhor por todo o benefício que o Senhor tem nos dado. Obrigado, amigo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo teu sentimento naquela cruz, ó Deus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode aplaudir ele, pode se assentar. Aleluia. Estou barrigudinho, se eu beber mais. Irmãos, esse texto tem me acompanhado por algumas semanas. Eu tenho ido muitas das vezes ali no cruzeiro, gosto de ficar ali sentado, cadeirinha de balanço, relembrando quando era, porque eu, pequeno já sou, mas relembrando na época, tempo que eu era criança, porque hoje eu estou com 40 anos. E o Espírito Santo, ele tem falado comigo de uma maneira muito extraordinária. Muitas das vezes nós não entendemos os processos e as coisas que nós vamos viver. Jamais poderemos olhar na agenda de Deus e ver as coisas que nós vamos passar, porque Ele jamais vai mostrar isso para nós. Ele vai nos levar por caminhos e vai nos dar direções que a gente nunca imaginou. Jesus, eu estava explicando isso para os meus amigos que foram comigo no final de semana, naquele sítio, para a gente fazer ali uma oração, trazer uma palavra ali na casa da nossa amiga Franciele. E o Senhor, Ele falou algo comigo muito interessante. Ele falou: ó, meu filho, Jesus é o único amigo verdadeiro. Não existe outro amigo. E eu gosto de meditar na palavra. A Bíblia vai dizer sobre amigo e ela vai usar algumas referências. E quando eu olho para as coisas relacionadas à amizade, eu fico olhando como Deus se relacionou com a sua criatura, como Deus se relacionou com seus filhos. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver um homem que foi chamado de Moisés. A Bíblia diz que um certo tempo, quando Deus chamou ele, no começo da amizade dele, de Moisés e Deus, foi uma amizade muito conturbada, porque Moisés era um homem que fazia muitos porquê, perguntava muitos porquê para Deus. Moisés foi escolhido, estava numa missão, e todo herói que foi escolhido por Deus para uma missão, Deus fala para ele, vai, e não fala para ele como será o caminho, Deus apenas pede para ele ir. E quando nós olhamos para Moisés, nós vamos ver que Deus chegou um certo tempo, lá em Números, vai dizer que Deus chamou ele de meu amigo. Deus falou assim, ó, com alguns profetas que estiverem no meio do arraial, com alguns homens que estiverem no meio da congregação, eu falo com eles em sonho, visão, em revelação, mas Moisés chegou a um patamar tão alto que Moisés é meu amigo. Moisés não é uma pessoa que eu falo com ele como eu falo com o profeta. Para o profeta eu tenho que fazer ele dormir, ou então eu tenho que abrir as visões e revelações e lhe dar uma informação. Moisés não, o monte está trovejando, está tudo escuro, a nuvem é escura, parece que o monte vai sair do lugar, e Moisés sobe para falar com Deus, porque ele criou um relacionamento com Deus.
E esse relacionamento foi um relacionamento complexo, porque toda a amizade ela não é estabelecida de um dia para o outro. A amizade verdadeira ela demora um tempo. E todos os homens que foram muito chegados a Deus e que tiveram uma chamada, aonde tiveram que entregar a sua própria vida, tiveram que passar por problemas e situações que ele menos imaginou na sua vida, que ele imaginou que ele nunca ia passar. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés foi um. Quando nós olhamos o percurso de Moisés, saindo da casa dele, deixando sua mulher Zípora, seus 2 filhos, subindo ao monte para apacentar as ovelhas, ouvindo a voz de Deus e voltando ao Egito, nós vamos ver o processo de obediência. Nós vamos ver que toda a amizade com Deus tem que ser gerado com a palavra obediência. Toda pessoa que vai se aproximar diante de Deus, é necessário obedecer, porque ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente que vai fazer muitos sacrifícios, querendo algo de Deus, mas serão poucos, que não vão dar nada a Deus, mas vão ter Deus como seu verdadeiro amigo. E Moisés, quando ele vai para o Egito, e ele ali conversa com o povo, e ele começa a ter uma relação com o povo, e ele começa a ver as misérias do povo, ele começa a ver que naquelas ruas não tem saneamento básico, ele começa a ver que tinha problema, Ricardinho, que tinha um monte de dificuldade, ele fala, Senhor, o Senhor me mandou aqui numa coisa que eu vou falar para o Senhor, hein? Se eu soubesse eu não tinha aceitado não. Se o Senhor tivesse falado para mim que o Senhor ia libertar eles, mas que ele seria este povo obstinado, duro de coração, um povo que não iria me aceitar, talvez eu não teria aceitado essa promessa. Mas ali Deus estava estabelecendo um vínculo de amizade. Um vínculo de quê? De amizade. Moisés ouviu a voz, Moisés foi, Moisés chegou do meio do povo, e todas as vezes que Moisés queria uma direção de Deus, mesmo não tendo ali na cara deles, e Faraó falando não para ele toda hora, nós vamos ver que o próprio Moisés saía do ambiente de Faraó, saía do ambiente dali onde estava o povo, e subia para o monte para falar com Deus. E aí eu aprendi uma coisa, obrigado lindo, você é maravilhoso. Eu aprendo que às vezes você tem que sair da congregação, às vezes você tem que sair de casa, às vezes você tem que sair da multidão, às vezes você tem que largar o pai, a mãe, a empresa, o negócio e fechar a porta do teu quarto. Ir para debaixo de uma árvore e sentar lá sozinho. Ir para um lugar e ficar lá sozinho, porque ali você vai começar a ter um relacionamento com Deus. E se tem uma coisa que Deus ama, é quando a gente deixa tudo para confiar nele. E a confiança, muitas das vezes, Deus faz ela crescer na minha e na sua vida em momentos difíceis. Como é que você vai confiar numa pessoa? Tendo um relacionamento de coisas grandes. Meu Deus, está cheio de gente bonita aqui hoje, linda. Obrigado, linda. O relacionamento leva um tempo. Eu tenho muitos amigos. Tenho alguns colegas, tenho alguns conhecidos, mas tenho inúmeros amigos. Tenho muito amigo, graças a Deus, por isso Deus me deu, porque a Bíblia diz, é amigo, tem amigo que é mais chegado do que o próprio irmão. Às vezes você precisa do meu, eu preciso do irmão, o irmão está longe, e é um amigo que me serve. Existe amizade verdadeira, porém, o que acontece? Ela tem que ser semeada, ela tem que ser regada, ela tem que ser plantada. Há um tempo para se confiar nas pessoas, não é de um dia para o outro. Toda amizade demora. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver Deus chamar Moisés de meu amigo. Eu queria que Deus falasse que eu sou amigo dele. Aquela voz maravilhosa dizendo, Rafael, tu és o meu amigo. Só que eu entendo que às vezes eu vou conversar com o Tiago, Ricardinho, o Jonas, e às vezes nós conversamos de tudo. Então eu entendi que num relacionamento de amizade, muitas coisas são conversadas. Sim ou não? Você partilha coisas da sua vida profissional, sentimental. Quando você confia num amigo, você faz isso, sim ou não? Então, quando a gente confia em Deus, a gente tem que começar a entregar a Deus tudo aquilo que a gente tem ansiedade. Tudo aquilo que a gente passa. Olha a maior dificuldade que a gente tem. Às vezes, Deus está chamando, vai lá para o quarto, fecha a porta, vai para o monte, vai ficar sozinha. Aí você fala, não, eu vou lá na casa da vizinha, porque eu tive um problema e vou conversar. Não, Deus fala, não. A vizinha não vai resolver. Às vezes eu sento lá no cruzeiro e falo, Senhor, eu estou aqui conversando. Tem gente que passa lá e fala, isso deve ser um cara viciado aí, que está doidão. Por quê? Porque eu tenho que confiar em Deus.
E para confiar em Deus é só eu e Ele. Tem coisas que eu só falo para Deus. Num relacionamento, não há amizade, você só vai falar para Deus. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Moisés no grau de intimidade com Deus, Adriano, que Deus fala para ele. Não foi Moisés que disse sobre Deus, foi Deus que disse sobre Moisés. Aí eu aprendi uma coisa: há um momento que as pessoas vão falar de você, mas eu quero saber o que Deus tem dito ao teu respeito. Na Bíblia nós vamos ver homens que passaram pela boca de Deus com o maior prazer. Davi, segundo o coração de Deus. Será que você em algum momento foi segundo o coração de Deus? Nós vamos olhar, Deus olha lá para Abraão e Deus fala: aí está alguém que é o meu amigo. Por quê? Porque eu falei para ele assim, ó, pega o teu filho, pega o filho da promessa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai daqui, eu não vou te falar o que vai acontecer, só pega o que eu estou te mandando e vai. E quando ele chega lá, nós vamos ver que quando ele levanta o cutelo para poder sacrificar o seu filho, Deus viu ali que ele estava disposto a abrir mão da promessa, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele obedecia a Deus, porque não adianta fazer sacrifício se você não tiver um relacionamento com Deus. Eu vou matar um bode, vou matar uma ovelha, eu vou sacrificar o meu carro, vou sacrificar a minha casa. Aí Deus fala: eu não quero as suas coisas, eu quero a sua vida. Se eu se importasse com coisas, eu descia a mansão do céu, eu descia ouro do céu. Eu não quero nada do que você tem, eu quero a tua amizade. E quando nós olhamos para a amizade com Deus, e ela é complexa, por quê? Porque quando aquela luzinha branca, bonitinha, pousar sobre a sua cabeça, o inferno vai olhar e vai dizer: por que Deus mandou um anjo lá? Quem está lá? Quem é tão especial para que um anjo possa descer e dar uma resposta de Deus? Tem que ser alguém que tenha um relacionamento. Por isso que eu olho para Daniel no capítulo 10 e Deus falando assim: tu és muito amado. Vou mostrar para você um momento de relacionamento na Bíblia que me maravilha. Olha aqui, ó, certinho, ó. Olha quando Deus vai enviar um anjo para conversar com um amigo dele, e ele vai dizer algo que me maravilha. Eu não quero que Deus naquele dia, por isso toma cuidado, ó. Os pregadores de outro tempo, o que eles querem? Glória dos homens. O que eles querem? E a glória dos homens passa, mas a glória de Deus permanece para sempre. Pode ver, Gá, que naquele dia vão dizer assim, ó: cantou, pregou, pulou, rodou, encerou a igreja, fez obra missionária. E a Bíblia vai dizer: eu não te conheço. Então para que sacrificar tanto se você não conhece o dono do sacrifício? Quando ele vai falar de amizade, ele vai falar uma coisa interessante no livro de Daniel, no seu capítulo 10, e aqui você tem que frisar isso. Eis que uma certa mão me tocou, sacudiu e me pôs em pé sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado. O céu estava dizendo: você não é qualquer um, você é alguém que eu amo demais. Você tem noção? Às vezes eu estou orando aqui, eu falo: Deus, mexe uma cadeira aí, Senhor, faz alguma coisa aí para me sentir aqui que o Senhor está. Eu quero ver algo sobrenatural. Mas Deus, Ele não quer mexer uma cadeira. Deus não quer trazer um dinheiro na sua porta. Deus não quer te dar um carro. Ele quer que você escute a voz dEle. Porque quem escuta a voz de Deus, é um privilégio você escutar a voz de Deus. Ô Gabi, olha como que é interessante. Ele vai dizer: Daniel, tu és muito amado. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado ao falar. Sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. E então ele me disse: olha isso como é lindo, ó. Isso daqui corta o meu coração. Ô Senhor, me deixa chegar nesse grau. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender, a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Tem noção do que é isso? Deus está dizendo: aqui tem palácio, tem montanha, aqui tem ouro, tem prata, mas Ele falou: eu vim por causa das tuas palavras. Eu queria que Deus falasse com nós desse jeito. Você imagina Deus descendo na Santinês aqui agora, como eu posso sentir a presença dEle aqui.
e mandar o anjo dizer: meu filho, não temas, porque eu não vim por causa do prédio da direita, da esquerda, eu não vim por causa do seu carro, eu não vim porque você tem um dinheiro no banco, eu vim por causa das tuas palavras. Isso daí não é para qualquer um não, isso aí é para alguém que entende que tem um relacionamento com Deus. Quem quer relacionamento com Deus aí? Dá glória a Deus. Mas ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia, ele resistiu por mim 21 dias. Todas as vezes, Gá, que Deus olhar para o teu louvor, todas as vezes, Rodinei, que Deus olhar para o teu louvor, todas as vezes, Rodrigo, que Deus olhar para o teu louvor, todas as vezes, igreja, que Deus olhar para você de joelho, adorando a Ele, independente do problema, saiba de uma coisa: haverá resistência, haverá luta, porque o diabo ele quer afetar o teu coração e a tua mente, mas aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que têm relacionamento com Deus, eles vão como um barco quando é desamarrado, e eles vão seguindo para a direção de um Espírito Santo. E não importa o que vai acontecer, o importante é que você entre na glória. O diabo ele conhece quem são aqueles que correm da sua chamada. Daniel é um homem velho, é um homem de idade, Thaís. E Deus está dizendo para ele: ó, você é muito amado. Às vezes a minha mãe me fala, alguém que a gente gosta, fala: ó, eu te amo, a gente já fica como: ai, obrigado, Senhor, minha semana é tão maravilhosa. Eu fui falaram que me ama. Quem não queria ouvir? Ah, eu te amo, meu amor. O duro é quando você está de joelho, já não escuta aquele que te criou e aquele que te tem como filho dizer sobre o amor que ele tem por você. A Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor o tempo todo, sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira estavam no tráfico, na prostituição, na mentira, no adultério, tudo que não prestava. 2000 anos atrás, Ele mandou alguém lá para morrer por mim e por você. Se fosse um bando de justo, todo mundo bonitinho, mas não. Quando ele olhou lá para aquela geração, ele sabia que o Jonas ia dar trabalho, que o Rafael ia dar trabalho, que o Tiago ia dar trabalho, que o Lucas ia dar trabalho. Mas ele falou: vale a pena, porque o que eles são hoje, eles não serão amanhã, porque o futuro deles estão na palma da minha mão, e o relacionamento que eu vou ter com eles vai ser diferente. Você não vai precisar de parede, você vai precisar de joelho. Você não precisa de boa luzinha, você precisa de joelho. Você precisa ter um coração voluntário. Eu aprendi uma coisa com Daniel. Pega essa aí, Gabi, leva essa para casa. A Bíblia diz que o templo tinha sido destruído. O templo tinha sido, mas ele orava quantas vezes? 3 vezes ao dia. Não está orando meia hora. Sim ou não? Vamos falar a verdade, igreja. E quando ora ainda é a oração da cobrança. Está pior do que o do Serasa. Senhor, por que o senhor não fez aquilo? Ele falou: mas rapaz, você ora meia hora aí, só está me cobrando, eu não estou devendo nada para tu que me deve. Mas Senhor, mas a minha vida, meu carro, minha empresa, meu relacionamento. E Deus fala: rapaz, eu sou teu amigo ou sou alguém que você só vem quando você quer um dinheiro? Sou teu amigo ou você só me procura por interesse? Porque eu tenho um monte de amigo aqui. E se só me procurar, ou só eu procurar eles quando eu estou interessado em alguma coisa, isso não é amizade. Isso não é amizade, não. Aí eu lembro do que Deus fez aqui, o camarada não tem o templo, ele não tem o lugar, mas a Bíblia diz que ele fazia o seguinte, ele se colocava de joelho e orava em direção aonde ele imaginava o templo do Senhor. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus mandou um anjo para falar com ele. Aí às vezes, Odinei, está em um lugar bonito, lindo, maravilhoso, uma banda top, aí Deus fala: vai demorar muito para o anjo chegar aí ainda. Por quê? Porque eu não me preocupo com coisa, eu me preocupo com relacionamento. Se você chegou na presença de Deus, você sente vontade de ficar de joelho. Se você chegou na casa de Deus, no lugar onde Deus está, e você não ainda se constrangeu dos pecados que você está vivendo, se você ainda não deixou a imoralidade, o mal, aquilo que traz nas narinas de Deus um cheiro mal, e você ainda não se arrependeu disso, meu irmão, você pode doar o carro, a casa, pode dar o dízimo de 10 mil, de 20 mil, Deus não vai aceitar isso. Vamos olhar para a palavra de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? A Bíblia diz que teve um homem na terra chamado Jó, amigo de
que o cara era? Quem é amigo de Deus aí, dá glória a Deus? A igreja tem que estar aí, dá glória a Deus. Por quê? Presta atenção, Gabi. Jó falou assim: Senhor, o Senhor me tirou 10 filhos. Quantos filhos? Tirou a riqueza. O Senhor tirou tudo. Mas ele falou assim: eu sinto saudade do tempo em que a amizade de Deus estava sobre a minha casa. Eu tenho saudade de pessoas que se foram. E nunca orei da forma que Jó orou. Falou: Senhor, perdi filhos, mas eu não sinto saudade deles. Porque o Senhor me deu, o Senhor tomou. Eu perdi a casa, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Mas por que foi embora a tua presença? Por que foi embora aquilo que é mais precioso, Senhor? Porque eu não me sinto vazio por causa dos meus filhos. Eu não me sinto vazio porque eu perdi o dinheiro. Eu não me sinto vazio, eu me sinto vazio porque eu estou me coçando com caco aqui, ó. Eu estou cheio de lepra, mas o meu coração ainda está batendo dizendo: Senhor, eu ainda te amo. Eu ainda quero sentir tua presença. E eu não estou sentindo. Senhor, assim como Davi disse: tira tudo de mim, tira o trono, tira o reino. Eu não nasci com isso, mas não tire a tua presença, Senhor. Porque se você sente saudade daquilo que foi tirado, que é carnal, e você não sente saudade da presença de Deus, você fracassou em viver nessa vida. Foi louvado aqui, ó: eu não te troco por nada. Só que nós estamos numa geração que nós trocamos Deus por um prato de lentilha. Quando não paga a conta, desvia da igreja. Quando briga com alguém, para de ir para a igreja. Quando arruma um problema, desiste. Deus fala assim: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Todos aqueles que estavam na Bíblia, eles passaram por um problema muito e muito grave. O diabo tentou de todas as formas. Como homens naturais eles falharam. Mas por que nós lemos a história deles hoje? Porque eles superaram aquilo que muitos abandonaram e não foram até o final. Então Deus não te convida para você viver só até o meio do processo. Ele está te convidando para chegar até o final. Hoje talvez não tenha água, mas no final vai ter água. Hoje talvez não tenha pão, mas no final vai ter pão. Hoje talvez está sentindo falta da presença, mas amanhã a presença vai vir e o nome de Deus vai ser glorificado. Vamos olhar para a palavra de Deus. Jesus vai ensinar 12 homens. Quantos homens? 12. Judas era traidor, igreja? Jesus ensinou para ele sobre o amor. Então ele traiu. Ele era um traidor mesmo amando. Pedro negou a igreja. Era um cara que negou o Senhor mesmo amando. Jesus sabia. Jesus sabia que eles iam brigar por dinheiro. Jesus sabia que ele ia brigar por posse. Jesus sabia que eles iam brigar por muitas coisas. Jesus desistiu deles? Por que não? Porque Jesus não é como eu e você, que trata as pessoas como coisa descartável. Jesus, ele não vê agora, ele vai ver lá na... Ele diz: Pedrão, agora tu não quer que eu entre no barco, mas quando aquela rede estiver cheia de peixe, tu vai entender que sou eu. Pedrão, hoje tu não prega nem pro peixinho, mas lá na frente eu vejo você ganhando 5.000 almas. Hoje a tua família não te enxerga na igreja. Hoje o teu amigo não te enxerga. Hoje a tua família não te enxerga. E é bom, por quê? Porque todas as vezes que alguém já te enxergar uma coisa, você já fracassou. Por quê? Porque quem tem que enxergar alguma coisa na tua vida é o céu. Porque Davi foi chamado para ser rei, não tendo trono. Moisés foi chamado para ser líder, não passou pela escolinha. Eles não passaram, eles foram chamados, para fazer o que ninguém queria fazer. Eles foram escolhidos para estar onde ninguém queria estar. Eles foram chamados para andar com pessoas que ninguém queria. Aí vem Jesus, pô, Thaís, aí eu gosto de Jesus porque ele arruma umas confusão. Aí vem Jesus com Judas traidor, com Pedro que vai negar, com um mando de gente que ninguém quer. Aí Jesus vem andando. Mas se Jesus incomodava tanto, por que ele não escolheu pessoas boas? Pessoas que têm uma patente maior? Porque ele escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. É para confundir você mesmo. É para você tentar lá olhar e falar: eu estudei a hermenêutica, a exegese, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para tentar fazer algo, para ser ovacionado, enquanto outros se colocaram de joelho e dizendo assim: ó, Senhor, eu estou aqui, faça de mim o teu instrumento. Deus, ele olha o teu coração. Deus não vai dar chamada
para alguém que quer a corrupção. Deus não vai dar chamada para alguém que vende o ministério facilmente. Deus vai dar para aqueles que vão querer morar na eternidade. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver Jesus andando com 12 homens que ninguém queria andar. Que ninguém queria. Pedro muitas vezes discutiu com Jesus. Pedro era entrão, ele falava: Senhor, minha sogra está ruim lá, hein? Me tirou de casa, está com febre lá, estou duro, não estou pescando, sei que tem que ir lá. Jesus curou a sogra de Pedro? Sim ou não? Sim. Jesus era orgânico. Ele não se relacionava com robôs. Ele não pegava pessoas que hoje vêm para a igreja, está bonitinho, dá o diziminho, dá a ofertinha. Não, ele pegava pessoas sujas. Ele pegava pessoas com carrapicho. Por quê? Porque cuidar de parede é fácil, cuidar de pessoas é outra conversa. Jesus falou: ninguém quer andar com você, Pedro, mas eu vou andar. Ninguém quer falar com você, Judas. Ninguém, Judas, ninguém sabe que você é um traidor. Você é amigo de todo mundo, mas eu sei que você é um traidor. Eu sei que você me trai lá na sua casa, quando você está vendo aqueles videozinhos. Eu sei que você me trai quando aquela corrupção vem. Eu sei que você me trai, você usa aquela droguinha escondida. Eu sei que você é um traidor, mas eu estou te convidando para andar comigo. Porque o que você é hoje, amanhã você pode ser uma pessoa diferente. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver Jesus andando. E aí, quando fala de oração, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Todo homem de Deus, ele precisa estar em orar. E oração é doído. Oração é bom, igreja? Aí, ó. É poucos. Por quê? Dói o joelho. Porque Deus não te convida para você ficar no comodismo. Ele te convida. Você quer sentir algo dele? Você vai ter que sentir na sua pele o que é sentir a presença dele. Porque é o que eu falo aqui, ó. Não adianta, eu podia cantar 50 louvor aqui, ó. Eu, Rodinei, cantar 50 louvor. Aí outro dia eu estava conversando com o Rodinei colocou lá: mano, fiz o bíceps, eu fiz um monte de músculo. Falei: negão, e o joelho? Fez o negão? Fez o joelho, negão? Aí ele: pô, pastor, porque não adianta fazer o corpo inteiro e o joelho não ter a marca. Não adianta pagar caro na academia, ficar musculoso, fortão, eu falo direto. Pegou peso, peguei 60 quilos. Bom, pastor de peito, eu tô bom. Pastor de perna, pastor, eu tô forte. Aí Deus fala: e de joelho? Porque o diabo não se preocupa com a sua força. O diabo não se preocupa com a sua estabilidade financeira. Mas ele, quando ele olha e vê que alguém está de joelho, a casa cai, nego, velho. Joelho não é brinquedo. Dá para ser fortão? Dá, mas dá para ser de joelho. Dá para ser adoradão, mas tem que ser de joelho. Por quê? Eu aprendi uma coisa com o Rogério Xavier e nunca esqueci. Ele diz: quem canta expressa o louvor do coração. É a gratidão do teu coração. Quem lê a palavra conhece o dono do louvor que está cantando. Aí ele diz: como você vai adorar alguém que você não conhece? É adoração falsa. Eu louvo o nome dele, mas não se preocupe de ler a palavra dele. Eu canto a música dele, mas ainda estou na corrupção. Eu falo que ele é bom, mas ainda vivo uma vida que não presta. Aí Deus fala para mim e para você hoje: é assim que relacionamentos são feitos? Não é assim. Sim ou não, igreja? Aí vem Jesus, arrumando a maior confusão. Ele começa a andar com aqueles que ninguém queria andar. E quando eu olho para o Evangelho de Lucas e vejo Jesus fazendo isso, olha o que vai acontecer aqui não. Versículo 1. Vamos entrar agora na palavra. De uma feita estava Jesus orando. O que Jesus estava fazendo? Orando. Presta atenção. Você ora na sua casa? Você lê na sua casa? Então alguém viu você lendo e orando, sim ou não? Então os discípulos perguntaram daquilo que Jesus faz. Não é daquilo que alguém falou. Porque viver daquilo que os outros falam é uma coisa. Viver daquilo que você faz é outra. E os discípulos vão falar o seguinte, nos ensina a orar. Por quê? Vou mostrar para vocês como Jesus critica oração, jejum e Bíblia. Quem está entendendo da glória a Deus? Jesus vai criticar um modelo de oração, jejum e Bíblia. Olha o que ele vai dizer para os fariseus. Está aqui na cabeça, eu vou procurar não, Vós entra na casa das viúvas e fazem longas orações para ser justificado.
mas as orações de vocês não são aceitas. Vocês jejuam, transfiguram o rosto para todo mundo ver que vocês jejuam. Sai tocando trombeta. Ó, pastor, hoje eu estou no jejum. Já acabou, viu? Deus não aceitou não, viu? Jejum é coisa particular. Para de ficar contando na internet que você está jejuando, viu? Jejum é particular. Se contou na internet, acabou. Pode entregar seu jejum que não vale nada. Porque o que é particular para Deus, a internet não tem que saber. E ele disse assim, ó, para que fazer tudo isso de jejum? Ficar transfigurando o rosto para que os homens vejam que vocês estão jejuando? Reprovado. Eles falaram assim, ó, vocês são bons de Bíblia, leem vocês, mas vocês não entram no céu e nem deixam ninguém entrar. Mateus 23. Ele diz, ai de vós fariseus, vocês se arrumam bonitinho, passam na rua, gostam de ser chamado de mestre, doutor, rabi, mas vocês são como o túmulo dos profetas. Bonito por fora, mas cheio de ossos de monstro por dentro. Jesus disse isso. Se eu falar isso aqui é duro, mas Jesus falando não é não. O que Jesus estava dizendo? Viver de aparência, Gabi. Do que adianta você usar a saia rodada no pé? Do que adianta você usar a melhor roupa, ou o melhor vestido, ou vir também com a sua melhor roupa? Mas Deus conhece a intimidade que você tem com Ele. Você tem que olhar para a sua intimidade, relacionamento. E aí quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Jesus está vindo agora para um relacionamento com os discípulos, tá? Aí ele fala assim, ó, vamos andar primeiro nas ruas. 460 sinagogas. Quantas sinagogas tinha? O templo, e tinha toda a raça que você imaginar de religião. Fariseu, esseno, zelote, tinha tudo, Lucas. Aí Jesus fala, vamos passar para incomodar. Jesus agora cura o cego começa a andar com ele. Jesus agora cura o coxo começa agora a andar com ele. Por quê? Porque o maior problema para algumas pessoas é ver alguém que um dia viveu de esmola e agora não vive mais de esmola, precisando dos outros. Você acha que Deus quer você dentro de uma igreja, colocando dinheiro no envelope para receber uma coisa? Isso é a maior isso é uma mentira. Isso é a pior coisa que existe. Deus não quer que você use meia ungida. Deus não quer que você... Tem coisas que são particular, mas Deus não quer essas coisas inventadas. Deus quer que você use sua fé. A Bíblia diz que aquele soldado romano, ele falou assim, Senhor, o meu servo está lá, eu tenho autoridade, e eu sei que quando eu dou uma palavra, os meus que estão comigo, eles ouvem o que eu digo e obedecem. Eu sei que uma palavra e o servo será curado. Uma? Aí você vem, aí fala, Senhor, eu vou pegar o voto da mesa ungida, eu vou pegar a meia ungida, a vassoura ungida, aí você cai no golpe, fica tudo pior. Por quê? Porque está cheio de indulgências hoje. Está pior do que aquilo que Martinho Lutero, antigamente, ele foi lá e disse. Aí agora nós olhamos para a palavra, aí vem Jesus dizendo, Pedro, calma, você não vai precisar colocar o dinheiro no envelope, não vai precisar usar o envelope, não vai precisar usar nada. Quando você passar, a sombra sua vai curar. Tem noção do que é isso? Você acha que eu quero... Tem noção que é um pecador miserável como a gente colocar a mão em alguém dizer, pastor, eu fui curado de um câncer? Você tem noção o que é você chegar em alguém que morreu e dizer assim, ó, levanta no nome de Jesus? Isso daí não é para alguém que vai fazer sacrifício de tolo, não. Isso é para quem tem um coração na graça de Deus. Ele falou, vocês vão ser extraordinários. E aquele que se levantar da mesa e quiser ir embora... Porque Judas participou da pregação, participou da mesa, participou de tudo. Ele levantou e foi embora porque ele quis. Ele entregou o coração dele para o diabo porque ele quis. Mas nós não precisamos fazer igual Judas. Nós temos que permanecer na mesa. E hoje é noite de você permanecer na mesa com o Senhor. Porque a maioria dos relacionamentos é na onde? Vamos lá para a mesa, presta atenção. Quem está entendendo a glória a Deus? E eu sei se esse relógio está certinho aqui, que está tendo alguns minutos. Meu Deus do céu. O tempo. De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Ó, esse pedido é maravilhoso. Ele pediu para ensinar como se deve orar. Ele pediu para ensinar para orar. Vamos orar? Preste atenção nesse pedido. O jovem rico chegou até Jesus e disse, Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? Quem quer ter a vida eterna aqui da glória a Deus? Glória a Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus, sabia disso? Mas a oração é um particular com Deus e com seu filho, sim ou não?
Então, quando eu vou para o particular, Deus não me revela as coisas carnais, Ele me revela as coisas espirituais. Então, de joelho, falando com Deus e a presença do Espírito Santo, Rodinei, eu entendo e que eu estou sendo preparado para ir para o céu. Quando eu estou de joelho, orando, e quando eu estou falando com Deus, eu estou me comunicando com Deus, Deus está me ensinando a ter relacionamento com Ele, eu estou me preparando para ir para o céu. Aí Ele vai dizer assim, ó, o modelo para orar é o seguinte, lá em Gênesis, Adão era criatura, Adão era o quê? Criatura. Mas e nós, somos criatura ou somos filho? A igreja não sabe? Somos criatura ou filho? Filho, e filho, ele é corrigido pelo pai? Toma as palmadas do pai. Mas o filho, ele é abençoado pelo pai? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Seja verdadeiro agora, as mamães, hein? Quando o filho está aprontando demais, o que você faz? Passa no shopping, dá um presente para ele? O que você faz aí? Ó, uma castigo, a outra, já estava rindo. Como é que você vai querer abençoar o seu filho, se seu filho não está fazendo aquilo que lhe agrada? Tem algum sentido? Não tem. Ele diz, se você, como um pai carnal, tem que corrigir o seu filho, para que ele possa aprender no caminho que deve andar, como é que você não quer ser corrigido por Deus, vivendo às vezes de uma vida imoral? Vivendo de uma forma que não agrada a Deus. Se você vive de uma forma que não agrada a Deus, não tem como. Não espere presente do céu se você vive numa vida imoral. Não espere presente do céu se você não está conectado com o céu da forma certa. Porque os presentes de Deus já foi dado. A Bíblia fala assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. Eternidade Ele já deu, mas joelho é você que tem que orar, é você que tem que se comunicar. E hoje foi rasgado o véu, viu? No Velho Testamento você era uma criatura, você não tem menção no Velho Testamento Deus chamando Adão de filho. Mas no Novo Ele vai dizer assim, tu és meu filho. Porque João disse, todo aquele que aceita a Jesus de Nazaré como seu único e suficiente Salvador, Deus te deu a oportunidade, Deus te deu agora de ser chamado de filho de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, sentado nessa cadeira, talvez você deve estar pensando, eu sou qualquer um. Você não é qualquer um, você é um filho e uma filha de Deus. E se você é filho, você tem pai, você não é bastardo, você tem alguém que te ama, alguém que quer o seu bem. E aí você tem que começar a entender, tem duas fases muito difíceis da nossa vida. Quando eu estava com meus 16 anos de idade, 17 anos de idade, você acha que eu dei trabalho para minha mãe? Eu falei lá no sítio, formiga quando quer se perder, cria. Minha mãe falava isso para mim, você quer se perder? Porque quando a gente vai adquirindo a idade, a gente vai achando que a gente sabe tudo, sim ou não? E a gente começa a brigar com os pais. Fala para dona Lili, dona Lili, você não sabe de nada não. Nós é 1000 graus, dona Lili. Nós é isso, nós é aquilo. Não é nada. A hora que você conhecer a mão de Jeová, você vai saber o que é. Só que olha o relacionamento. Tem hora que Deus vai deixar você andar pela Deuteronômio 8. Deus vai deixar você ser humilhado. Deus vai deixar você passar fome. Deus vai deixar... E às vezes muito desses ensinamentos é perto ou longe do pai? Como o filho pródigo aprendeu? Perto ou longe do pai? Longe, longe do pai. Quando ele sai com o dinheiro no bolso, tem um monte de amigo, Tiago. Como você tem dinheiro, é um bocado. É dinheiro aqui, você vai no bar, bebe uma. Você vai no bar, você toma um uísque. Você vai no motel, você vai no centro de prostituição. Você vai em vários lugares. Mas quando o dinheiro acaba, cadê seus amigos? Quando a doença bate na porta, cadê seus amigos? Quando tudo está mal, cadê seus amigos? Aí vem o Espírito Santo e fala, tô aqui, ó. Você me deixou por um copo de cerveja. Você me deixou por um baseado velho. Você me deixou por tudo aquilo que estragava você, viu? Quem fuma, bebe, cheira e rouba, estraga a sua vida. Mas agora aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra, aquele que busca a presença, além de passar por essa terra, ele vai viver na eternidade. Mas eu acho que essa vitamina não é para os crentes mais não. Não está podendo falar meia dúzia de... Quando a gente fala as coisas, as pessoas falam, pastor, é muito duro. Duro é o tráfico de droga continuar matando.
Duro é a mãe criar o filho e novinho, dar leite para ele, a melhor roupa para ele ter a melhor criação. E depois ele está jogado, deitado na rua, como se fosse um lixo. Isso é duro. Ouvir a verdade, Jesus diz, ela te liberta. Porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver isso aqui, Rodrigo. Eu fico maravilhado, diz, vocês têm um pai, nós temos um. Então se alegra nesta noite que você não está sozinha não. Você não está sozinho não. Você tem um pai. Ele não é pequeno não, ele é grande. E ele não é um pai meu, ele é um pai. Ele é um pai. Então não fica aí pensando que você é o bambambam não. Que esse pai é pai de nós todos aqui, ó. Quer falar com ele? Também quero. Quer o que é dele? Também quero. Sou filho e filho tem direito. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos a Bíblia, tem o novo e o velho o quê? Tem o quê? O novo e o velho o quê? Então se há testamento, é porque você tem direito à herança. E quem é que te deixou essa herança? Você sabia que a gente conhece alguns filhos ingratos na terra por aquilo que o pai e a mãe deixam para ele? Salomão, o homem mais sábio que teve na terra, ele disse assim, ó: toda herança recebida às pressas pelos filhos não é bênção, é maldição. Todo aquele, a mãe está lá, a mãe está quase para ir, aí está os filhos reunidos. Não, nós temos que dividir o carro, nós temos que dividir a casa, nós temos que ver o dinheiro no banco. A mãe tem sítio, a mãe tem apartamento. Com a mãe viva, você já matou sua mãe, você não merece nada de Deus. Você é um hipócrita mentiroso que viveu a sua vida inteira sem ter sentimento pelo teu pai e a tua mãe. E se você não aprender com Deus, não é vir pedir, com Deus é relacionamento. Ele vai falar na sua cara: ei meu filho, senta aqui ó, nos meus pés você vai aprender. Trata sua mãe melhor. Porque mãe só tem uma, sim ou não? Mãe é só uma, meu filho. Dona Lili é braba, mas só tem uma, Dona Lili. Ele diz, nós temos um pai, nós temos um pai. Já tem que terminar. Quando os discípulos pedem para orar, eu vejo o jovem rico dizer assim, Senhor, como nós fazemos para ter a vida eterna? Foi uma pergunta boa, sim ou não? Mas para alguém que tinha tanto como ele, que não queria deixar, ele não quis a eternidade pelo bem que ele possuía. Sabe por que muitos não querem a eternidade? Porque a carne é bom. Carne é ruim? Não. As coisas do espírito é difícil. Mas o ruim é quando você fechar os olhos. Você vai acordar na onde? Eu estava vindo aqui, eu e o Ricardinho, nós é tudo orgânico. Nós é quando nós quer falar na conversa. Eu falei uma coisa com o Ricardinho, eu sempre concordei com o Ricardinho. Não, eu tenho que ter um sítio, eu tenho que ter uns negócios. Eu e o Ricardinho meio louco, o negócio das coisas é meio top. Aí Jesus falou, meu filho, muitos eu dei carro e não ora mais. Muitos eu dei uma casa boa. Quando ele morava numa casa velha, que ele não tinha nada, os móveis dele eram caídos. Quando a cama dele, como os móveis dele eram velhos, ele orava. Quando ele não tinha nada, ele chegava, ó Deus. Ele era católico, ele ia para a missa. Ele era da congregação, ele não faltava um culto. Ele era do Belém, ele ia nas campanhas. Ele era do Braz, ele não perdia uma. Mas quando ele adquiriu, ele quietou, ele não quis mais. Eu não vejo mais a oração dele. Não tem necessidades mais. E é por isso que Deus, Ele não quer alguém que viva com Ele só atrás das necessidades. Deus quer alguém que tenha relacionamento com Ele. E o relacionamento, ele é importante. Por quê? Porque um pai de verdade, ele só vai saber o que é pai com o relacionamento dos seus filhos. É com seus filhos. Quando eu olho para Lolo, 2 aninhos. Lolo não para quieto, tá igual ali, dando trabalho danado para Thaís ali, ó. Thaís tentando acalmar, dar bolacha, dar tudo, mas não quieta, né, Thaís? Porque a fase dela é assim, sim ou não? Dá para colocar um microfone na boca daquela criança ali para ela pregar aqui? Então tem fase que você não vai ter ainda a responsabilidade, mas vai ter a fase, ó. Quando você é criança, você bebe leite. Quando você é criança, você toma papinha. Mas quando você é adulto, você tem que comer comida. Se você for lá no pediatra, é pediatra que fala, né? Chega lá e fala, ó, meu filho tem 13 anos, toma leite. É mandar você tomar vergonha. Bota comida nesse menino, vai criar anemia. Bota, por quê? Aí o engraçado é Deus fala com você a vida toda.
você não escuta. Aí o médico fala, você fala, viu aí, Deus usou o médico para falar comigo. Porque é mais fácil dar crédito aos homens do que às coisas de Deus. A palavra de Deus, ela parece ser dura. Mas duro é o que o diabo faz, escancarado na nossa cara todo dia. Nós adoramos, nós buscamos, nós queremos, mas não adianta, todo dia o diabo bate. Você acha que amanhã ele vai desistir? Ele não vai. Você acha que amanhã ele está preocupado? Enquanto nós estamos aqui, milhões de demônios estão trabalhando para destruir todas as áreas que nós imaginar, para arrastar alguém para o inferno. Eu não estou espiritualizando não, estou falando uma verdade. Porque enquanto a igreja está sentada, Ricardinho, porque talvez ganhou o carro, a casa já está instável, não está mais entrando nas vielas, não está mais lutando, não tem mais missionário que vai sofrer, o diabo está cirandando. Aí você fica assim, o que eu faço, Senhor? Deus fala, olha o tamanho do campo missionário. Você está esperando o pastor mandar você ir? Coloca seu joelho no chão. Porque se você colocar o seu joelho no chão, Deus vai falar para você, tem um vizinho seu com problema, tem outro com problema, aqui tem um jovem que precisa, ali tem. Mas sabe por que você não foi ainda? Você está esperando por alguém? Seu joelho. Quem não tem intimidade com Deus sempre vai viver na aba dos outros. Sempre vai esperar o empurrão de alguém. Sempre vai esperar para orar, sempre vai esperar para jejuar, sempre vai esperar por alguém. Eu sei que eu tenho que te ensinar, mas tem hora que você tem que caminhar com as suas pernas. Tem hora que você tem que andar, tem hora que a mãe tem que soltar o filho. Vai, ele vai meio aqui, meio pêndulo dali. Quando ele sente firmeza no pé, ele está correndo ali igual aquela menina ali, ó. Levanta, Thaís, para pegar ela que não vai aguentar. Olha lá, ó, quando está andando. E nós temos que entender isso. A palavra de Deus, ela é importante. Quem está entendendo da glória a Deus? Jesus vai dizer uma coisa importante. Eu vou pular para o versículo 5, ele vai contar sobre oração. Ele está contando sobre orar. Foi a melhor pergunta dos discípulos. E aqui eu vou terminar, tá? E eu prometo. Disse-lhe Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e ele chegar na sua casa meia-noite. Já pensou, Billy? O cara chegar meia-noite lá na sua casa. E aí, Billy, abre a porta aí. Chegou outro amigo meu, e ele está com fome e não tem nada em casa. Abre a porta, que eu preciso que você me empreste aí 3 pão para me alimentar. Quem chegou? Um amigo de verdade vai abrir a porta? Vai abrir a porta? Por que ele vai abrir a porta? Por quê? Não estão com coragem de falar? Por quê? Você é amigo de Deus? Então por que se você não tem intimidade com Ele e não faz o que Ele manda, por que Ele tem que te abrir a porta? Para que você quer porta de emprego com alguém que você não tem relacionamento? A gente quer a porta de emprego, quer ou não quer? A gente vem na igreja e diz, Senhor, eu preciso da porta. Eu falo, porta? Só se eu te der aquela porta de madeira lá do depósito. Sabe por quê? Porque não tem porta para quem não tem relacionamento. Você quer porta? Você só está atrás de mim por causa da porta? Eu sou teu amigo. Olha como que é tão interessante. A parábola fala de amizade e de oração. Fala de amizade e de orar. Presta atenção aqui, ó. Antigamente, naquelas casas, não era como fazer isso aqui hoje, ó. Coloca ali, Rodrigo, a mão ali no interruptor. Coloca a mão no interruptor lá embaixo. Isso, gatão, aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Apaga a luz aí, Rodrigo. Todo mundo fica em silêncio. Meia-noite em Israel. Você acha que as lâmpadas eram assim? Então as lâmpadas eram nas lamparinas, sim ou não? Quando dava 11 horas, meia-noite, toda a casa estava dormindo. A casa era pequenininha. Então a família dormia todo mundo junto. Imagina no frio como que era. Todo mundo dormia junto. Então, quando chega um amigo, ele vai incomodar quem está lá dentro da casa. E o amigo de verdade vai ter que levantar e fazer o quê? E servir seu outro amigo. Qual é a primeira coisa que um amigo vai ter que fazer para socorrer o que está lá fora? Você entende agora? Se você não se levantar e acender a luz que está na tua vida, você nunca vai saber quem está lá fora precisando. Sabe por que você só come, bebe e dorme? Porque você está na posição de viver lá dentro e não lá fora. Você não sabe o que é viver na porta de um templo. Você não sabe o que é viver cego. Você não sabe o que é viver aleijado. E você que está são, que está bem, não vive nessa posição.
Então é muito fácil você dizer não para os outros. Fácil ou não é? Ele está batendo na... Lembra que Jesus falou, batei e tem que ser o quê? Aberto. Jesus falou assim, ó, se esse amigo não abrir a porta, pelo menos pela amizade, ele vai ter que bater pela importunação. Sabe por que Deus te dá? Você fica importunando. Aí Deus fala, toma o carro. Eu quero uma nave, Senhor. Eu quero aquela nave, Rafael, de 200 mil. Deus fala, o cara está ganhando 1.500 reais com a nave de 200 mil. Aí Deus fala, vou dar. Primeiro pneu, primeira manutenção, 5 conto. Com o que ele vai falar? Com Deus. Qual que era o certo pedir para Deus primeiro? Estabilidade. Não tem como andar com uma nave de 200 mil se você ganha 1.500. Sabedoria não é só ler a Bíblia, é entender o que você está vivendo. E ele abre a porta, porque tem um amigo meu que chegou de viagem. Eu não tenho para dar, mas eu sei que você tem. Eu estou batendo na sua porta, pedindo para você abrir a porta do teu coração para mim entrar, para me mudar a tua vida. Tu não abre, aí tu quer que eu abra a porta do céu para abençoar a tua vida? Vamos tomar vergonha na cara, não dá certo. Eu vou abrir a porta do céu para abençoar você e estou batendo no teu coração. Levanta dessa cadeira, deixa a vida de prostituição e vem me servir de verdade. Aí sim, abrirei a janela do céu, porque a bênção de Malaquias é para o povo de Deus, não é para os rebeldes de Deus. Abre a porta, por quê? Acender, aí ele diz, ó, estou com meus filhos dormindo. Ó, desculpa que a gente dá, não é isso aí, Drill? Estou com meus filhos dormindo, Billy. Eu não posso, ó, não dá, eu não tenho pão, eu vou ter que preparar o pão. É muito fácil pregar, é muito fácil cantar, é muito fácil viver de aparência, mas na prática, meu irmão. Esses dias eu fui na casa de um amigo meu, ele mora num condomínio. Para falar com ele, tem que colocar a cara no condomínio assim. Tem que fazer, tem um processo, sim ou não, para chegar na casa do cara? Vai falar com Deus. É só chegar, estou aqui, Deus, manda tudo. Lá no seu amigo você apresenta o RG. Lá no seu amigo você põe a carinha. E espera, tem paciência. Por quê? Porque a casinha é com piscina. Vai ter o churrasquinho, é coisa carnal. Aí Deus fala, desce para a oração, se apresenta de verdade. Vem com a sua identidade verdadeira. Para com essa mentira, com essa ladainha. Tu não é esse cara, tu é um covarde. Tu é um covarde, é mais fácil viver uma vida carnal do que pegar realmente a Bíblia e andar com ela. Por quê? Porque para ser homem de verdade, não é estar no tráfico de droga não, não é estar para trabalhar para alguém perigoso não. Ser homem de verdade é pregar a palavra de Deus. Ser homem de verdade é assumir que você tem um Deus todo poderoso. Ser mulher de verdade não é você fazer o que você quer da tua vida não. Quero ver você andar com isso aqui, ó. Passa lá no fluxo e fala, agora eu sirvo alguém que está vivo e não estou mais numa vida morta. Quero ver isso aqui, ó. A palavra de Deus é verdadeira. Agora, meu amigo, viver de aparência é fácil. Você gasta 2 horas para ir numa festa no fluxo. Quando você volta toda desbotada. Você coloca a melhor roupa, meu amigo, põe o melhor tênis, gastou o dinheiro, mas na semana não tem o dinheiro para comprar o pão para os seus filhos. Você foi lá para o motel, trouxe sua mulher, você viveu na prostituição, gastou tudo lá. E quando o pastor fala, ajuda a igreja, você fala, não é tempo. Mas para gastar com prostituição ainda é tempo? Covarde, naquele dia Deus vai falar para você, você entregou na mão de Satanás com desejo carnal, mas na minha você não quis entregar por uma vida espiritual. Aí ele fala para nós, como eu vou levantar uma geração que se entrega para o diabo, mas não se entrega pela presença de Deus. Você chama ele de pai, mas não ajuda a obra dele. Você chama ele de pai, mas só tem sentimento por ele de interesse. Você chama ele de pai, mas você faz tempo que você não ora e não fala com ele. Aí Deus fala, você me chama de pai para os outros ver, mas eu conheço você. Ele diz, um amigo estava importunando, batendo na porta. E ele disse 4 coisas que eu anotei aqui, ó. E você vai entender. Não me importunes, fala mais alto, faz alto. Não me importunes. A porta estava fechada. Vou falar bem rasgado. Quando você está traindo a mulher no motel, você quer a porta?
Quando você está vendo os vídeos pornográficos, você quer a porta? Quando você está fazendo tudo que não presta, você quer a porta? Está fechada para você. Porque eu não vou abrir a porta para você acabar de dizer, eu não vou dar um carro para você colocar música imoral, defamando a sua mãe e suas irmãs. Eu não vou dar nada para você, que você vai aprender a se colocar de joelho na minha presença. Aí eu vou dar para você. Quando você aprender a orar, quando você aprender a andar na minha presença. Por quê? Importunação. Desculpa, meus filhos estão dormindo. Meus filhos estão? Quando seus filhos tiverem fome, não vai orar lá não, tá? Porque alguém bate na tua porta querendo uma comida e você não dá. Quando teus filhos sentirem fome, não bata na porta de Deus, que ela vai estar fechada para você. Porque tive sede e não me deste o que beber. Tive fome, não me deste o que comer. Falou que era meu amigo, mas quando alguém bateu na tua porta precisando, você não quis ajudar. O que você planta, você colhe. Quem planta amor, quem planta ajuda, quem planta compreensão, quem planta, colhe. A palavra para nós essa noite. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. A amizade de Deus é tudo. Oro mandara cheia, ara mandara. Eu não tenho saudade de mais nada. Eu já fui um homem que pensei em carro, casa. Peço até perdão para o meu amigo Ricardo, que eu mudei o pensamento, mas o meu era igual ao dele. Eu pensava, Senhor, eu quero a casa, eu quero um carro. Senhor, eu quero dinheiro. Senhor, eu quero a fama. Mas Lucas escreveu assim, ó. Peça o Espírito Santo. É Ele que te ajuda na hora da depressão. É Ele que te ajuda quando tudo está acabado. Só o Espírito Santo fala, ai, a porta fechou, mas essa obra não acabou ainda não. Só Ele diz, ó, eu sou como o vento, uma hora você vai estar aqui, outra hora você vai estar ali. Só o Espírito Santo. Jesus conta essa história toda. E no final ele deixa bem assim, Larissa. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aos teus filhos se eles pedirem um Espírito. Você tem pedido o Espírito Santo? Porque Paulo diz, eles vão apagar o Espírito. Nós deixamos o Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Aí Deus nos arranca do meio do charco de lodo, se tornamos covardes. Eu aprendi a ser valente com muitos homens. Eu aprendi a ser valente com um cara que estava baforando a lata de lança. É o que, fi? Como é o nome dele? Jean. É o que, fi? Abre isso aí e prega a palavra. Eu aprendi a ser valente com um homem baixinho, brabo, folgado, pequenininho. Põe as caixas aqui fora. Ninguém vai falar nada não. A vida te ensina a ser valente. E Deus coloca pessoas no seu caminho para falar para você, ó, ainda não acabou. Mas você precisa pedir direito. Você precisa pedir o Espírito. Meu Deus, e Ele está aqui essa noite. Se você não está sentindo, mas eu sinto a presença dEle aqui nessa noite. Se coloca de pé. Coloca a mão no teu coração, nós vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Ele está aqui. Fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos agora. Acredite, é hora de vencer. E essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós
Já nasceu com jeito pra super-herói. Nosso sonho, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, é campeão, vencedor, Deus das asas faz. E campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, acredite, é hora de vencer. Declare isso. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Oh, oh, oh. Declare isso. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, é campeão, vencedor, Deus da asa faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Declare isso. E quantos recordes você pode quebrar, mas as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus da asa faz o voo. Campeão, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra bem baixinho. Campeão, declare isso. Aleluia. Vem, Deus, Deus, aleluia. Faz seu voo, faz teu voo. Oh, oh, vencedor. oh, essa fé que te faz imbatível. Oh, campeão, campeão, vencedor, Deus da asa faz o voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Aplaude o Senhor. Da Deus. Aleluia. Entendeu a palavra aí da glória a Deus? Seja um amigo de Deus. Amém, igreja? Sábado agora nós teremos a cruzada, que será lá na quadra do Bombá.
Amanhã nós vamos deixar lá nos stories da missão. A gente vai deixar o endereço, tudo bonitinho, tá? A gente vai fazer uns vídeos. Vou compartilhar o vídeo também lá no time, tá bom? Compartilhe, ajude a compartilhar, tá bom? A gente vai iniciar a cruzada lá, tá bom? Então, vai ser a partir das 19 horas. A gente vai chegar mais cedo, porque a gente vai ter que montar as coisas, vamos estar lá mais cedo. Vamos estar colocando nos stories todos os bastidores, tudo bonitinho. O pessoal do time fica ligado, amanhã eu vou mandar algumas mensagens amanhã cedo lá, do que a gente vai ter que se organizar. Provavelmente, se tudo der certo no período da manhã, a gente vai ter uma reunião à noite, tá bom? Aqui no salão, o pessoal do time, para que a gente possa alinhar, tá bom? Os músicos também da casa, quero agradecer aos músicos dessa casa, as pessoas que nos ajudam. E também a gente hoje se mudou, tirou algumas coisas de lá. Tá alto, né, Marcelo? A gente tirou algumas coisas lá do prédio, tá bom? Já se mudamos para casa lá. Agora estou do lado do Rodinei, agora estou do ladinho do Rodinei lá. Sou vizinho do Rodinei, a gente está lá, levamos as coisas para lá. Quero agradecer ao Ronaldo, todos aqueles que ajudaram a levar as coisas. Ainda ficou bastante coisa lá ainda, tem que levar um pouquinho amanhã. O Jonas, mano, você é mil grau, tá ligado? E aí a gente já se mudou. A gente vai pagar um valor simbólico ali do aluguel, tá? São R$350 a gente vai pagar. Como a gente não vai usar água e luz ainda, porque a gente vai ver, né, Máximo, sobre a cozinha, né? A gente vai iniciar os trabalhos para entregar a Mamitex. Já arrumamos a cozinha lá, a Carla já arrumou. Trabalhou, né, velho? Hoje deu lugar, hein? Já arrumou, a gente já vai começar, vai ver com o pessoal do time, pra gente já começar a fazer as Marmitex e tal, pra gente poder... A gente já tinha um projeto de sair para entregar as Marmitex. E a gente também agora vamos fazer, a cada final do mês, a gente ia fazer uma reunião com o pessoal do time. Mas algumas ruas, algum pessoal de alguma rua estão pedindo para fazer o culto lá. Então ali a Flor de Madeira que é um culto, Arraial que é um culto. E a gente está com o projeto de fazer o quê? A gente quer fechar Arraial lá. Ou fecha para o fluxo? A gente vai fechar para a palavra de Deus. Tá bom? Nós contamos com a sua presença. Quem vai estar lá da glória a Deus? Então, a cada final do mês, nós vamos estar numa rua. Na Rua Gil, no Amar, na São José, na onde a gente vai fazer isso. Tá bom? A gente já tinha se alinhado no prédio para fazer isso. O prédio só ficou para trás como um aprendizado. A gente vai continuar caminhando com o projeto. Tá? Então, ali no Rodinei, a gente paga R$350 de aluguel. Tá bom? A gente ainda tem umas pendências. Tá bom? A gente tem uma documentação que está sendo tratada. Essa documentação, ela foi e voltou 3 vezes. Durante um ano, quase um ano e meio. Né? Um ano e meio, mais ou menos. E a gente ainda tem uma pendência, a gente tem que pagar o documento, porque mexer com a política não é fácil, mexer com esse trabalho não é fácil. Tá? Para a gente estar legalizado nos lugares, a gente precisa de um documento próprio do que a gente vai fazer. Que a gente quer uma associação, mas a gente também quer continuar fazendo esses trabalhos nas escolas. A gente está tentando conversar com a secretaria para que a gente possa ter uma autorização direta, sem precisar chegar em terceiros, para não ficar embargando a obra de Deus. A gente está fazendo um ótimo trabalho no Jovita, na quadra do Jovita, mas por causa de uma pessoa, o trabalho foi embargado. Então a gente está tratando agora, então é um pouco mais complexo. Então a gente tem uma dívida, tá, de R$4.900, a gente precisa pagar. Então aquele que quiser ajudar, tá bom? Me chama no direct, tá aí, direct, fala? Direct. Chama também no zap, tá? Aquele que tem interesse. A gente já conseguiu uma boa parte, tá bom? Graças a Deus algumas pessoas estão abençoando, tá? Mas a gente precisa levantar esse valor. Quando a gente estava no prédio, quando algumas pessoas não conseguiam contribuir por mês, eu ia lá, passava o cartão. Então a gente tem umas dívidas ainda do cartão, tá? Que serão finalizadas agora. A gente teve que pegar dinheiro emprestado para algumas coisas. Então a gente tem uma dívida de R$4.900, que é relacionada ao documento e o cartão. Então aquele que puder ajudar, tá? A gente está pedindo essa ajuda. E o aluguel ali é R$350. É lá que a dona Dora vai fazer a feijoada abençoada. Entendeu? Então, graças a Deus. Graças a Deus. Agora tá bom? Quem está me ouvindo aí, dá glória a Deus. Igreja, orem a Deus para que Deus possa dar o lugar. Eu sempre conversei isso. Com a Thaís está aqui, que vai tratar numa parte financeira, com a Bianca, com o pessoal que tratava. Eu não gosto de falar de dinheiro. Quando eu abri esse projeto aqui, esse projeto é para a gente pregar a palavra de Deus. Já sem máscara, sem nada, palavra livre. Então eu não gosto de falar de dinheiro, tá bom? Então, a gente vai falar do dinheiro,
nenhuma coisa que é necessária, mas você não vai ver nós falar dinheiro. Vai ser 1h30 de Bíblia. Quem não aguentar, pode voltar para casa. Pega o seu banquinho e volta para casa. Tá bom? A gente vai pregar a palavra de Deus, tá bom? A gente vai no culto, tem o louvor, mas tem a palavra. Então a gente é 1 hora de louvor, e 1 hora da palavra. Tem que ficar para ouvir a palavra de Deus. Então eu oro ao Senhor para que Deus possa enviar alguém para nos abençoar com o lugar, tá bom? Porque aí você vai continuar dando a sua oferta, o seu dízimo de livre e espontânea vontade. Tem algum envelope que eu marco alguma coisa? Tem alguma ligação minha enchendo o saco de alguém para dinheiro? Alguém pode levantar a mão aí e dizer? Não, então a gente tem que entender que a obra, ela necessita da verba para que a gente possa pagar o aluguel, pagar a documentação, tá bom? Essa dívida é o que a gente tem e vamos continuar trabalhando. Lá no Bom, R$450 o lugar, tá bom? Nós estamos pagando para estar lá. Lá no Jovita era de graça. Então ali é R$450. Temos que pagar para estar lá. Tá? Mas para a palavra de Deus não importa. Quantas vezes no rolê a gente não gastou um monte de dinheiro aí e não importa. Para o diabo a gente não dava, né? Não esperava, a gente gastava. Então abençoa a obra de Deus, tá bom? Dizime, oferte aquilo que Deus colocar no teu coração, tá bom? Algum recado? Quem está aqui pela primeira vez? Quem está aqui? Ah, você é de casa, Billy. E a benção aqui, como é o teu nome? E a Gabi, cadê ela? Foi embora já? Cadê ela? Aqui também. E a outra Gabi, foi embora? Aplaude o Senhor pelas vidas dessas pessoas que estão aqui. Deus abençoe, tá bom? Ah, se puder, tá bom? Você está voltando mais vezes, tá bom? Deus abençoe, tive o prazer de conhecer ele. Quem? Tudo isso aqui também está aqui? Levanta a mão, minhas bênçãos. Tá bom? Aplaude o Senhor pelas essas vidas que estão aqui. Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Terminando, eu vou estar aqui na oração. Você que quiser a oração, tá bom? Eu vou estar aqui fazendo a oração. Respeite as pessoas, as senhoras de idade. Respeite as mulheres com criança. Por favor. Tá? Tem uns idosos aí na fila. Passa ali na frente. Tá bom? Deus abençoe a todos, tá bom? Levante suas mãos, saída sem contenda. Você é idosa, cuidado, hein? Não é você vir. Que o grande amor de Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui o gasofilaço. Cadê o gasofilaço? Tá aqui, tá? Quem vai ofertar, abençoar, tá aqui, tá bom? Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos aqueles que crê, digam. Tá terminado, bate palma para Jesus. Amém? Os rapazes, Jonas, você sabe como vai fazer lá. Então leva algumas coisas para lá, tá bom? Lá para cá.